Mais um Segunda da Mudança começando na sua vida. Seja bem-vindo ao Vida e Saúde. É um prazer estar com você. E olha, doutora Daniela vem aqui hoje com uma missão muito importante, não é mesmo, doutora? Hoje o assunto é de rachar, hein, porque as pessoas acham que às vezes está comendo saudável e não estão. Vem pra cá, vem pra cá. Eu quero saber o seguinte, você tem o costume de ler os rótulos dos produtos quando você vai ao supermercado? Você vai direto no corredor dos produtos naturais ou fica andando por ali até chegar, porque os produtos naturais ficam normalmente escondidinhos, não é? Como é que é aí o seu hábito? Já parou para pensar, para refletir sobre esse assunto? Porque este programa aqui vai falar um pouquinho sobre como você pode estar colocando a sua saúde e a da sua família em risco se você estiver colocando muita coisa industrializada nesse seu carrinho aí, coisas com aditivos químicos. E é isso que a gente conversa hoje aqui no Vida e Saúde. A doutora Daniela é nutróloga, é médica do estilo de vida, é experiente, é cozinheira. Então ela vai poder te ajudar a pensar diferente para fazer escolhas melhores aí com relação a esse assunto tão necessário. Ainda hoje tem Tânia Santos por aqui trazendo mais um treininho bom para fazermos juntos com ela, tá bom? E a receita é uma deliciosa salada de quinoa. Olha que colorida, tem muita coisa boa nesse prato e eu quero te ensinar essa receita daqui a pouquinho no nosso programa que está só começando. Doutora Daniela, eu trago aqui para nossa reflexão hoje um texto que está aqui no devocional Vislumbres da Eternidade e o texto de hoje está em Jó 11, capítulo 11, verso 18 e ele diz assim, olha... Você se sentirá seguro porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo. Quando eu li esse texto aqui no roteiro, eu fiquei pensando o seguinte, quando é que a gente vai realmente desfrutar dessa promessa aqui? Da gente se sentir seguro, dormir tranquilo, olhar ao redor e não perceber nenhum perigo, não ficar alerta, porque hoje... Essa é uma realidade utópica, doutora. Mas é possível se a gente realmente crer no Senhor, não é? Se a gente descansa de verdade nele, ter isso é possível mesmo aqui, né, no hoje. Só o fato de termos esta perspectiva e de olharmos com esperança para as promessas que Deus nos deu em toda a Bíblia, só isso já é um fator promotor de saúde, porque a gente não vai ficar assim entregue a tudo de ruim que tem nessa vida, a gente está olhando para frente, confiando que Ele sabe e faz o que é melhor para a gente, não é? É verdade, a gente olha com outra perspectiva, não é? Com aquilo que Jesus veio para nos dar, que é a vida e a abundância, o reino dele. Queremos, dependemos desta visão. A gente faz um rápido intervalo agora, são 30 segundinhos. É aquele tempo para você convidar amigos e familiares para assistir o Vida e Saúde, porque a gente vai falar ao seu coração sobre os aditivos químicos presentes na nossa alimentação. A gente volta já. Estamos de volta, vem para cá que a gente vai começar esse assunto importantíssimo aqui para nossa saúde, para a família. Eu estou conversando com a doutora Daniela Cano, que é médica do estilo de vida, ela que está na Sou Saúde, tanto no YouTube como no Instagram e tem promovido muita coisa legal por lá. Muita gente já desinflamou com os programas e já desinflamou principalmente as ideias, viu, doutora Daniela? É verdade, porque o pessoal está com o cérebro inflamado, ter o que é uma coisa que não consegue nem pensar, nem raciocinar. Então a gente está ajudando a desinflamar o Brasil, essa é a nossa meta. É isso aí, olha, então para conhecer mais do trabalho dela e do Dr. Luiz Fernando Sela, dá uma corridinha lá na Sou Saúde, tanto no Instagram como no YouTube. Vamos lá, doutora, queremos entender, primeiro de tudo, o que são, afinal, os aditivos químicos que encontramos nos rótulos dos alimentos, dos produtos alimentícios, inclusive naqueles alimentos que a gente chama de alimentos saudáveis. Pois é, Teru, a indústria de alimentos, na verdade é a Anvisa, né, que rotulou que são aditivos químicos, o próprio nome já diz. É aqueles que são adicionados, químicas que são adicionados no alimento.
e que não tem nenhum valor nutricional, não tem vitamina, não tem mineral, não traz alguma promoção de saúde. E aí eles são usados, né, para a gente poder conservar mais tempo, para dar mais sabor, para dar aquela consistência, às vezes cremosa ou crocante. Então são todos esses aditivos que a indústria vai usar para dar mais, para vender mais, na verdade, né? Então a função, na verdade, não é nutricional, pode ser para durar mais tempo na prateleira, Isso. durabilidade, pode ser uma cor mais atrativa, né? Porque o sabor mais atrativo. Um sabor, um aroma gostoso, tudo isso são assim, estratégias, as funções, né? dos aditivos químicos. Agora, no nosso corpo, porque a gente já conhece, né, que eles são assim, realmente eles vendem e deixam o produto alimentício muito mais bonito, né? Pelo menos, não só bonito, mas crocante, mais delicioso, mais viciante. E no nosso corpo, como é que eles atuam? Então, Teru, tem vários tipos de aditivos, né? A gente tem o que a gente chama de naturais e os artificiais. Então, já tem várias pesquisas, lembrando que isso tudo começou a ser pesquisado depois da década de 80. Até então, não tinha muitas pesquisas nessa área. Mas como, por exemplo, os Estados Unidos, né? O pessoal que mora nos Estados Unidos, mais de 60% das calorias totais do que as pessoas comem no prato hoje são produtos industrializados, ou ultraprocessados, que a gente chama, que vem do pacote mesmo. E o Brasil está indo para o mesmo caminho. Então, a partir do momento que a gente começou a mudar o tipo de alimentação, a gente começou a perceber que está tendo um boom de doenças, não é? Como obesidade, pressão alta, diabetes tipo 2 e cânceres. Esses são os principais, Teru. Eu acabei, inclusive, de ler um livro chamado Gente Ultraprocessada, que é de um médico britânico, e ele começou a duvidar, porque aqui no Brasil, né, foi lançado um manual classificando, né, a classificação nova, que a gente chama, que fala se o alimento é ultraprocessado, processado, né, ou in natura, do Dr. Carlos Monteiro. E esse médico lá da Grã-Bretanha falou assim, duvido que tudo isso que estão falando dos alimentos ultraprocessados realmente dá tantas doenças. Ele duvidou e aí ele começou a testar no próprio corpo. Ele falou assim, não, eu vou começar a fazer o teste, vou comer só ultraprocessado e vou ver se realmente dá alguma doença. Teru, em pouquíssimo tempo, aumentou o colesterol, a pressão dele começou a ficar alta, ele ganhou muito peso. Começou a ele relata também condições emocionais e mentais também, bastante degradantes, não é? Muito, fadiga, né? Depressão. Deprimido. Então, vai afetar o corpo físico, mental, e a gente que está aqui no Vida e Saúde, né, todos os dias, de segunda a sexta, também a gente sabe que vai afetar a parte espiritual, porque Deus criou a gente como um corpo, né? Um ser humano integral. Então, o que afeta o corpo físico vai afetar a mente e afeta o espiritual também. Como é que... Quero saber o seguinte, existem alimentos industrializados que são bons e que a gente pode, de repente, comer sem se preocupar tanto, sem ficar com uma neurose. Vamos pensar aqui um biscoito de arroz, por exemplo. É industrializado, mas ele não recebe tanta coisa para alterar o ingrediente principal, o ingrediente base, que é o arroz. Então, Teru, o que a gente precisa fazer é ler o rótulo. Então, quanto menos ingredientes, você vai lá na parte de ingredientes, leva a sua lupa. Você já viu, né, Teru? Eu já tô com 2 lupas. Com a lupa é demais. Eu já tô com 2 lupas em casa, abre o olho, né? E aí aprendi com a minha mãe, ela falou, Dani, leva a lupa que você vai enxergando as coisas que tem no rótulo. Eu falei, é verdade. Aí comecei a andar com a lupa. Então, quanto menos ingredientes tem, é melhor. E a gente vê quanto mais começa a colocar umas coisas que a gente nem entende o que é aqueles nomes, é pior. Então, a gente, por exemplo, as coisas em lata. Ela teve um processo, né? Ela é processado, é industrializado, mas é processado, não é ultraprocessado. A ervilha em lata, o grão de bico em lata, o milho em lata, você vê que tem o milho e água e sal. Água e sal. Às vezes nem tem sal. Às vezes nem tem sal, não é? Então é uma coisa, igual você falou, biscoitinho de arroz. A maioria deles é sem aditivo químico, né? É o arroz que está aquele estufadinho, que eles colocam em alta temperatura, faz em formato, né? De bolachinha e deu, não tem corante, não tem nada. Né? Agora, mesmo com poucos ingredientes, a gente precisa se informar um pouquinho sobre o processo, né? O nome já diz ultraprocessado, porque, por exemplo, uma batata assada, ela se comporta diferente do que uma batata que foi exposta a alta temperatura para ser frita, por exemplo, doutora, aqui dentro do nosso organismo. Porque quando a gente coloca em alta temperatura,
vai produzir o que a gente chama de acrilamida, né? Todo carboidrato, assim, a batata, a abóbora, pão, tudo que tem bastante quantidade de carboidrato, você bota em alta temperatura e vai produzir essa acrilamida que a gente chama de dá câncer, né? É um alimento altamente carcinogênico. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, às vezes, o mesmo alimento, como você falou, tem o arroz, né, a bolachinha de arroz, o arroz normal, né, o integral é o que mais vai ter nutrientes, depois tem o arroz branco, depois tem a bolachinha de arroz, né, aí pode ser que você vai fazer o arroz, tem a farinha hoje de tem arroz a farinha branca. de arroz, não é? E às vezes eu gosto muito de ver coisas novas e testar, né, no mercado. Às vezes eu vejo que aquela farinha de arroz tá com um monte de coisas já, até açúcares, aditivos, que não precisaria estar, né? E eu estou falando aqui também para o pessoal que quer comer sem glúten, porque esses produtos sem glúten, o pessoal fala assim, não vou comer glúten porque inflama. E quando você vê o rótulo desses industrializados sem glúten, mas tem tanto aditivo químico, que a pessoa acha que está comendo uma coisa, está sem glúten, mas tem tanto aditivo químico que vai fazer tão mal quanto o glúten, então não compensa. Então precisa prestar atenção no rótulo mesmo. Sabe que é uma coisa que eu tenho notado dos últimos anos, e eu não sei o que os especialistas, os médicos, os especialistas em alimentação também, é que essa quantidade de aditivos piorou ou aumentou o número de alérgicos ou tipos de alergia, doutora? Porque tem coisa que está no rótulo que a gente nem tem nome, são números apenas, são siglas e números. Eu, como consumidora leiga, vou pelo sabor, vou pelo cheiro, certo? E aí a gente pode estar consumindo coisas que estão alterando as nossas células ou, de repente, não sei se alterar, mas impactando. São substâncias químicas, né? Como fala, aditivo químico. Então, o corpo não reconhece aquilo como algo nutritivo. A margarina, por exemplo. Exatamente. Imagina que a margarina tem vários tipos, inclusive aquele corante amarelo, né, que é a tartazina, que deixa a margarina amarelinha, ela está proibida na Europa, em países asiáticos, mas no Brasil e nos Estados Unidos está ainda liberado. E a gente sabe que esse corante tem vários prejuízos para a nossa saúde. Então, a gente precisa prestar atenção no rótulo, isso que você falou. Tem uns números que a gente nem sabe o que é, né? Aí você tem que digitar, às vezes, no Google, aquele INS, aí tem um númerozinho lá. Quanto menos desses números tiver, melhor, porque senão é melhor você deixar na prateleira. Eu começo a ver que tem um monte de número lá, já falo, vou deixar na prateleira. E pode ser pão integral, às vezes, né? Vários pães integrais que o pessoal acha que está comendo saudável, não é saudável. Não dá para ser um consumidor ingênuo, a gente precisa entender que a indústria está fazendo o papel dela, ela quer vender, ela quer lucrar, ela quer atender o maior número de clientes possíveis e hoje nós temos muitas pessoas com intolerâncias, restrições, mas isso tem um preço não só para o nosso bolso, tem um preço para a nossa saúde. Vamos à prática, doutora Daniela. Quais são os piores alimentos para se comprar no mercado? A gente vai trazer aqui, olha, primeira telinha que seria de fast food. Por quê? Fast foods, snacks, produtos embalados, os chips, né? Olha, essas rosquinhas doces aí congeladas que se vende com muita facilidade hoje. E alimentos que antes a gente via só em determinadas dietas de regiões do mundo, hoje a gente consegue trazer para cá para o Brasil, comprar a preço barato e nós podemos estar investindo, financiando uma doença. Exatamente, Teru. E as pessoas estão doentes, elas estão... O peixe morre pela boca, né? Não tem esse ditado assim que o peixe morre pela boca? Isso é verdade mesmo. Esses donuts, né? Essas bolachas, quando você vê aquela coisa colorida, vermelha, amarela, mais escura, muito branco, não é? Você sabe que aquilo lá é um aditivo químico. A crocância, se é muito crocante, tá com muita gordura, isso daí vai prejudicar o intestino, vai aumentar o seu peso, vai dar mais o que a gente chama de resistência à insulina, que vai aumentar a chance de ter diabetes tipo 2 e câncer, né, Teru? Então, e cheio de açúcar. Além disso, né, tem ainda açúcar adicionado. Então, imagina a situação que fica lá dentro do seu corpo, ele não sabe nem como reagir. Aí começa a dar doença autoimune também, né? Exato. Dentro desse grupo aí de alimentos, não precisa ir nem muito longe, gente. De repente, uma pipoca.
A gente vai fazer compra aqui no nosso supermercado aqui do bairro, às vezes eu chego, tá lá aquele cheiro gostoso de caramelo e pipoca, mas quando eu olho e vejo aquela pipoca vermelha, puro corante, eu desisto. E eu preciso tomar uma decisão racional, doutora, não é fácil. Às vezes você tá com fome, às vezes você tá naquele dia que você tá mais de TPM, ou tá mais precisando daquele alimento que aconchego, mas não vale a pena o crime. É verdade. E outra categoria de produtos também, Teru, são os refrigerantes, que a gente já sabe que faz mal. Isso nem precisa falar quando você vê aquele refrigerante laranja, aquela água preta, não é? Com um monte Mesmo de suco, chá gelado, Sucos. água que é só saborizada. Então, os sucos, né, Teru? O pessoal tá criticando muito sucos por causa do alto teor de açúcar. E tem sucos, gente, que tem mais açúcar do que refrigerante. Então, muita gente está trocando o refrigerante por suco e está se dando mal. Uau! E outro dia, Teru, eu fui no supermercado, fui ver chá. Eu estava com uma moça junto comigo, não é? A Jennifer. E a gente foi ver o chá e eu fui lá com a minha lupa. Teru, você acredita que num chá tinham 45 substâncias químicas? Aditivos, 45. Não, mas era chá desses líquidos? Chá, esses que vêm na garrafa e todo mundo achando assim, não vou tomar refrigerante, vai tomar o chá. Uau! Tinham mais, eu não acreditei. Eu comecei a ler 1, 2, 3, eu falei, não tô acreditando, 45. E às vezes está escrito lá, sem açúcar, aí você Sem vai, a gente vai açúcar, comprar achando que está fazendo um ótimo negócio. Exatamente. E aí tem vários tipos de adoçantes ali para compor o sabor que E você vende. já pensou 45 aditivos químicos num chá? Então presta atenção, vai com a lupa. Se você não quer ir com a lupa, só vê lá, ingredientes, vai estar bem pequenininho assim. Eu aposto que não era um chá 30 ervas desses para secar a barriga, porque tem para vender no camelô na feira aí também, né? Chá 30 ervas. Não eram todas essas ervas ali no chá. É um chá bem famoso, Teru. Pena que a gente não pode falar que é a marca, Não fala, mas vou. Mas é um chá que a maioria de vocês toma, tenho certeza. Pega a lupa e vai com a lupa no supermercado, minha gente. Deixa na bolsa. Outro grupo de alimentos que também a gente precisa se ligar, que são terríveis e podem ser fontes ou conter aditivos, são as carnes processadas e embutidas, doutora. Engraçado, porque eles são vistos até em alguns casos como alimentos mais light, né? Mais leves. O peito de peru, né, que o pessoal acha que é super light, realmente ele vai ter menos gordura do que um queijo, por exemplo, um salame, mas ele também tem bastante aditivos, que a gente chama de nitratos, nitritos, que são aditivos para conservar mais tempo. Porque imagina, gente, aquela carne morta, né, o animal já morreu há muito tempo e tem que ir lá para o seu pãozinho, pro seu misto quente, né, que você vai fazer lá na sua chapinha. Imagina quanto tempo dura lá, Teru. Então, eles colocam bastante aditivo. E esses embutidos, gente, eles são o número 1 de carcinogênico, a gente fala, né? Evidência A, evidência 1, de que realmente já fizeram muitos estudos ao longo de vários anos e vários países. Então, todos os sites sobre câncer, né, todas as sociedades internacionais de câncer já coloca, qualquer site que você entrar sobre câncer, aqui no Brasil é o Instituto Nacional de Câncer, os embutidos entram como número 1 de carcinogênese. Então, não vale a pena. É certo que vai causar mutação genética nas células. Então, muita gente está com câncer. É muita gente com câncer, você está percebendo, Teru? Tô, infelizmente. É muita gente com câncer, né? E um dos motivos é esse uso abusivo, né? De industrializados e embutidos. Quer ver outra coisa que começou a fazer parte do brasileiro, assim, da vida do brasileiro de maneira muito frequente? As comidas congeladas prontas, lasanha, yakisoba, tortas. Nossa, salva a mulher no dia que ela tá loucona lá com 1000 coisas para fazer e não quer preparar o almoço porque realmente está na luta contra o relógio, doutora. Mas esses alimentos estão empacotados ou podem estar empacotados de aditivos. Além de estar cheio de açúcar, sal e gordura. Mas eles têm cara sabor, de né? comidinha caseira, doutora. E aí precisa ler o rótulo, né, Teru? Porque tem congelados que realmente são mais caseirinhos. Agora você vai lá com a lupa e vê. Geralmente dessas grandes indústrias, até pizza tem muito aditivo químico. Então presta atenção com a sua lupa, tá? Tá, então vamos tentar identificar aqui. Mas tem mais um grupo de alimentos, espera aí, que são perigosos de você consumir porque podem conter esses grandes aditivos, tá? Alimentos com aditivos de sabor e realçadores de sabor. Tem mais um item aí, doutora? A gente coloca ketchup, mostarda, maionese, Teru.
O brasileiro usa muito maionese, ketchup. Edulcorantes, era isso que eu queria falar. Acaba entrando como aditivo? É tipo de aditivo. O edulcorante, ele vai dar cor, né, pro suco, pro alimento, ketchup. Então, presta atenção. Sabe aquelas sopinhas prontas já, né, os macarrões instantâneos e vem aquele pozinho? Aquilo é muito cheio de aditivo e realçador de sabor. Porque a gente gosta de uma coisa salgada, uma coisa doce. É que é uma comida mais estimulante, né? Estimulante, dá aquele prazer, mas de nutriente mesmo, não tem nada. E aí a pessoa está comprando o próprio câncer, já pensou? Por falar em câncer, eu tenho percebido que o aumento do câncer intestinal entre jovens está diretamente relacionado com o consumo de ultraprocessados. Você comentou aqui já em alguns programas sobre como a alimentação dos adolescentes ela é uma alimentação promotora ou favorável ao surgimento dessas doenças que antes eram doenças dos mais velhos. O câncer, por exemplo. A gente vê depois da Preta Gil, né, vários jovens aparecendo com câncer de intestino. O meu avô faleceu com câncer do intestino, o pai do meu pai. E ele teve câncer, ele já estava com quase 80 anos de idade. E assim era, né? O câncer era uma doença que dava em idades mais na terceira idade. E agora a gente vê que os jovens estão tendo muito. E um dos motivos é esse alimento ultraprocessado, porque não tem fibras, não tem vitaminas, não tem minerais. Aí o corpo, qualquer coisa estranha que entra no corpo, o corpo não tem anticorpos, não tem as células de defesa. E aí acaba dando o câncer, né? O que é o câncer? É uma célula que tinha uma identidade, ela perde aquela identidade. E aquela célula começa a se multiplicar de uma maneira desordenada, descontrolada, virando um tumor. Né? E o câncer é aquele tumor que tem a capacidade de sair do lugar e ir para outros sítios, né? Atuar. Então, olha que coisa do maligno, não é? Você está comendo uma coisa que, além de nos saciar, não dá vitamina, não dá proteína, não dá mineral e ainda dá doença. E vicia. E vicia, né? É uma coisa, a gente sempre está falando, né, da guerra do bem contra o mal e isso é bem verdade mesmo. Isso é bem presente na nossa mesa, é presente na hora da gente fazer a decisão da compra no supermercado. É por isso que a gente precisa adquirir esse conhecimento, gente. E o Vida e Saúde está aqui para te ajudar nessa jornada, para que você escolha melhor os alimentos que você leva à sua mesa. Porque tudo que a gente come, tudo mesmo, gente, vai refletir na nossa saúde, na qualidade de vida e principalmente na conexão com Deus e com as pessoas que nos cercam. E ter uma alimentação baseada nesses industrializados, com tantos aditivos químicos, com certeza, a doutora Daniela já falou aqui, inflama o nosso corpo. E eu desejo muito que você, assim, reflita nessa história, mas não só reflita, que você parta para a ação. E dá tempo, sempre é tempo de você fazer uma escolha melhor. A próxima refeição que você vai fazer já pode ser diferente, já pode ter aí alguns itens a mais saudáveis para que você possa desenvolver ou talvez resgatar o gosto por aquilo que é natural e saudável. E tem mais, doutora Dani, a gente tem aqui na Novo Tempo a revista Esperança Máquina Humana. Nas páginas 20 e 21 a gente fala um pouquinho sobre como montar um prato saudável, escolhas do nosso dia a dia que vão refletir nesta saúde. E para você que quer não só pensar no que vai colocar no prato, mas fazer uma lista de compras, fazer um cardápio semanal que vai caber aí na sua rotina, no seu tempo disponível para a cozinha, a Revista Esperança pode ser uma ferramenta útil para você, tá bom? Você deseja receber uma aí na sua casa gratuitamente? Então é só ligar para cá no 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Dá para também mandar uma mensagem para o WhatsApp, que é 12 98244 4449 e pedir a sua Revista Esperança por lá. Você vai dizer, olha, estava assistindo Vida e Saúde, vi que a Teru ofereceu lá a máquina humana e eu desejo receber a minha gratuitamente. A nossa equipe retorna esse contato com você para você preencher aí o endereço onde você deseja que ela chegue e vai dar tudo certo. Já são passos que você está dando para que esse conhecimento seja mais palpável aí para você, além de tudo que a gente traz aqui nesse programa ao longo das semanas para você.
Doutora, vamos fazer uma pausa rapidinho, que é o tempo de você ir de casa nos ligar, pedir a sua revista. E na volta a gente continua falando um pouquinho mais sobre os aditivos químicos nos alimentos industrializados, mas não só isso. Vai ter pilates aqui com Tânia Santos para você fazer aí da sua casa, de onde você estiver. E ainda hoje tem salada de quinoa, nossa receita deliciosa, sem aditivos químicos, tá bom? Para você arrasar por aí cuidando da sua saúde. Até já!